foi uma das coisas que a gente até falou um pouquinho lá no CMS Cash. Normalmente, as empresas hoje olham muito olha o negativo. Uhum. Não olha o positivo, Uhum. para saber se o cliente paga tudo em dia e às vezes esqueceu de pagar uma conta de luz, uma conta de telefone. E aí acabou negativando, ou de repente foi uma negativação errônea. Se você tem todo o histórico do cliente, sabendo que ele vem pagando tudo corretamente, tem ali o consumo, você consegue ceder o crédito muito mais fácil. O cliente passa a ter um crédito melhor e mais fácil. Mas não é uma conta de uma negativação lá de 30, 40, 50 reais que vai negativar. E tem uma questão também, acho que é bacana, Pedro, você traz, que é você como instituição financeira, provedora do serviço, compreender cada vez mais cada cliente de uma maneira muito individualizada. A tal da hiperpersonalização, né? É muito distante, cara, não é impossível, não é muito distante. A gente tem dado, o Open Finance descarrega mais dado ainda aí dentro. Né? A gente tem alto poder computacional disponível, a gente tem algoritmos, o boom da IA agora, né? Tem algoritmos cada vez mais avançados para isso. Então não é um sonho distante esse negócio da hiperpersonalização. E quando você olha para o Open Finance em geral, dentro dessa arquitetura, é o que lá em 2020 a gente escreveu lá no Lift, que isso muda o papel da instituição. Se você pensar o banco, né? O banco lá atrás, lá no nascimento, por que ele nasceu? Ele nasceu porque todo mundo deixava dinheiro no colchão, né? Então, deixar num lugar mais seguro que o meu colchão, né? Para guardar dinheiro. Então a função do banco era guardar dinheiro, era o cofre. Né? Não era dar crédito, não era nada disso. Isso veio na evolução, né, da história, que ele viu que tinha aquele dinheiro lá, que eu vou fazer com isso, né? Começou a movimentar, começou a gerar então pagamento, começou a gerar crédito, né? Começou a gerar tudo isso, mas sempre em estruturas bem verticais, né? O produto, e quando você olha para uma instituição financeira, né, as mais tradicionais, mais antigas, elas são super verticalizadas, né? As BUs Total. ali e tal e tudo. O Open Finance é uma das iniciativas que veio para quebrar isso. Ele falou, cara, você vai começar a ter acesso a um real comportamento do cliente, o cliente vai confiar em você como instituição para poder dar esse consentimento, você precisa entregar valor. E o valor não é, poxa, eu vou precificar melhor você, né? Vou aumentar a tua taxa de juros, não é isso. O valor é entender o comportamento do cliente, justamente, tá negativado aqui, mas você tem todo esse outro mundo aqui que eu não estou vendo. Poxa, então, essa negativação que você teve, de repente, é uma má alocação dos produtos que você tem. Às vezes um atraso, às vezes o cliente não percebe, porque a gente fala muito de educação financeira, né? Mas eu acho que o nosso papel como empresas de tecnologia e setores financeiros, a gente tem uma capacidade analítica em cima da informação, que a educação financeira devia ser as a service para o cliente. Não adianta eu querer mudar a educação. Eu tenho que continuar esse tipo de educação financeira, né? Claro, obviamente. Né? Mas o poder analítico de entender o comportamento e entregar para ele insights sobre a vida financeira dele que são realmente úteis para ajudá-lo a ter uma educação financeira, em algo que para ele ia demorar muito tempo para ele compreender, a gente tem condições de entregar na hora no aplicativo. Né? Então, poxa, cara, eu estou vendo que você sempre atrasa a sua conta de luz. O banco é legal, né? Vai gerar os juros ali e tal, porque ele sabe que vai pagar a certeza. Mas, cara, isso é incômodo. Isso não é legal. Um dos produtos que hoje a gente já vê é justamente a instituição, né, monitorando as outras contas, né, e isso, ela avisa. Você olha, sai no aplicativo lá do roxinho, olha, aquela conta sua lá está negativa. Entrou no negativo. Aparece como um push. Né? É serviço para o cliente. Tua conta, então, você quer continuar? Né? Posso fazer uma cobertura? Agora com as transações, então, a instituição ela pode, posso transferir de banco A para o B e não te deixar você pagar um juros desnecessário. Né? Então você começa a ter esse tipo de serviço aí dentro. E quando você vê ali a conta de luz, você pega e fala, cara, o problema está sendo que o vencimento da sua conta de luz está num vale do teu fluxo de caixa. Porque isso é o bacana do Open Finance, né? Você começa a abrir e entender o fluxo de caixa do cliente. Sim. Tem até um produto muito legal que a gente fez também num desses projetos aí de inovação, que é, cara, será que eu consigo interpretar a real capacidade de pagamento ou de consumo do cliente, separando todos aqueles componentes que são débitos da conta corrente e do cartão de crédito. Tem débito aqui que é duro, né? Tipo escola de filhos, normalmente sim, é difícil, sim. Né? O pai não vai deixar de pagar a escola do filho, né? Alimentação, esse tipo de coisa. Mas tem aqui os Netflix da vida, né? Os Max da vida, esse tipo de coisa que ele pode mexer.
Então você começa a entender o que é realmente supérfluo, o que é realmente importante. E do ponto de vista das receitas, dos recebíveis do cliente, é a mesma coisa. Principalmente agora, né? Pós-pandemia, tudo isso que, poxa, começou a aparecer, não só o CLT lá bonitinho do cliente, mas o cara fazendo bico para tudo quanto é lado. Sim. Então você começa a compreender o que é seguro, né? Qual que é a certeza dos recebíveis desse cliente. Então você começa a ter uma certeza muito clara do fluxo de caixa dele. Quando você olha isso por dia útil, no mês, cara, você tem uma curva muito clara de qual que é a real disponibilidade da pessoa. Então, às vezes, a dívida, aquela parcela ou a conta de luz, só está no dia errado. Poxa, ele tem, daqui a 3 dias, poxa, ele tem mais disponibilidade. A gente tem um case que a gente fez com um banco, que era justamente isso, era cliente em cobrança. Ele tinha muita dificuldade, estava tendo muita quebra na primeira parcela, a coisa do FPD muito alto, né, e não conseguia superar isso, né, as negociações não fechavam. E ficava sempre naquele script, né, me paga o mais rápido possível, tenta encaixar ali a parcela, né, aquela coisa toda. E aí, assim, cara, vamos tentar, né, vamos falar com alguns clientes, vocês autorizam o Open Finance. Né, alguns clientes ele fizeram, autorizam o Open Finance. A gente olhou para o fluxo de caixa e falou, olha, o problema está sendo esse, as parcelas estão sendo oferecidas, muitas vezes o cliente aceita, porque a ligação acaba sendo muito, né, forte ali em cima do cliente, o cliente acaba aceitando, acaba falando alguma coisa, mas não está calibrada com o fluxo de caixa dele. Tem um caso muito emblemático que era muito interessante. Assim. A instituição tentava colocá-la no dia 10, o pagamento. Né? Quando era o mais rápido possível, era no dia 10, porque ela tinha informação lá que no dia 10 caiu o salário da pessoa. Só que no dia 10 também caía todo o resto, né? A escola do filho, caía tudo ali dentro. A competição é imensa, né? E não sobrava nada. Então nunca dava parcela, sempre dava default na parcela. Só que esse cliente ele tinha um contrato, e você consegue ver tudo isso, isso que é a riqueza, né? De você conhecer a transação. Você via lá que 3 dias depois, ele tinha um recebível de um contrato de 5º andar, de uma casinha que ele tinha, e recebia o aluguel ali. Então você vê exatamente que a transferência do 5º andar, você vê isso exato, você sabe o que é. Né? Um pouco de inteligência artificial ali, do tratamento de dados, você descreve muito bem aquilo. Eu assim, cara, olha, aqui está caindo, e caía lá R$ 1.200 naquele dia. Como era lá pelo dia 13 do mês, algo assim, esse negócio sumia até o final do mês, né? O cara gastava em pizza, né? Eu assim, cara, bota a parcela ali, ó. Tira do dia 10, bota 3 dias depois. Ah, mas hoje é dia 20, é só no mês que vem. Eu falei assim, cara, faça isso. Porque naquele dia você vai ter disponibilidade. Né?